Shalom, amados de Deus, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos fazer o terceiro dia da nossa preparação espiritual para adentrarmos aí o exército de Nossa Senhora. Proclamação, vamos começar com proclamação do Evangelho de São Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E o que perder a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Porquanto, de que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? Ou que troca fará o homem para recobrar a sua alma? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um a paga segundo as suas obras. Palavras da salvação. Graças a Deus. Bom, no terceiro dia, a gente viu aí que no primeiro dia, Deus nos convidou à vida perfeita, feita novamente, nos convida à santidade, a caminhar com Ele, nos atrai. A gente viu que essa nova vida, caminhando com Deus, ela é tranquila, ela é suave, ela é de paz, né? E só que a gente precisa de um auxílio divino para poder atender a esse chamado. A gente precisa rogar por esse auxílio, né? E aí, para poder caminhar, a gente vai precisar se afastar do mundo, porque o príncipe do mundo é o demônio, né? E Maria é a defesa, né, dada por Deus, por Cristo, contra o demônio. Hoje a gente vai adentrar muito profundamente no espírito do mundo, para entender o espírito do mundo. Não tem como você vencer uma batalha se você não conhece o seu inimigo, né? Você precisa conhecer o seu inimigo e o terreno e o campo de combate, não é isso? Então, hoje a gente vai falar muito sobre a ação, né, do espírito do mundo nesse combate, né, e a influência dele sobre nós, né. Então, assim, esse espírito do mundo, né, para fugir dele, primeiro a gente tem que conhecer. Como eu disse, a gente não pode vencer um combate se a gente não conhece o inimigo, né? E se a gente precisa se afastar, né, do inimigo, isso é óbvio, né? Numa guerra de lados opostos, você não vê inimigos convivendo juntos, né? Eles estão de lados opostos. Um quer a derrocada do outro, não é isso? O espírito do mundo, ele é um fruto, vamos dizer assim, do pecado original, né? Então, assim, você pode dividir esse pecado original em três partes, né? Como eu disse, a gente vai dividir sempre em três partes. E aí a gente poderia falar, né, sobre a carne, não é isso? A gente poderia falar sobre os sentidos, né? Assim, as ofertas que há no mundo, né, que inebriam nossos sentidos, né? E sobre a nossa soberba, né, que são, assim, acho que, porque a soberba, ela é a mãe de todo o pecado. Toda a tua miséria, ela vai começar na soberba. Inclusive nos servos de Deus, né? Quantos falam que são bons, quantos
falam sobre, dão testemunhos de si mesmo, quantos acreditam, né, já terem ali, já caminharem com Cristo, e a gente vai ver nesses 30 dias que não é bem assim. Muitos servos do Senhor são como aquele discípulo de Cristo, né, o discípulo rico, que chegou para Cristo e já observava todas as leis, né, de Deus, enfim. E Cristo disse para ele: se você já faz tudo, então agora renuncia a si mesmo, né? Vende teus bens e me segue. E aí aquela frase que ficou famosa, né, de Cristo: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, pelo amor de Deus, camelo não é um animal não, tá? Não é que é impossível o rico entrar. O camelo, na época, é uma linha muito grossa, uma corda fininha que realmente é muito difícil entrar na agulha, no buraco da agulha. Então, às vezes a gente julga, né, que nos assiste a mansidão, a humildade, enfim, algumas virtudes, mas aí às vezes não é tão verdade assim. Às vezes o que está nos assistindo é o ego, né? E inclusive um medo mascarado de aceitar algumas coisas, né? A gente vai ver sobre isso hoje, porque, sobretudo, é muito difícil, sem um auxílio divino, eu diria impossível, alcançar esse estágio, né, de renúncia, né? No primeiro ponto eu vou entrar na primeira concupiscência, né? A gente vai dividir essa soberba. A gente vai hoje ver a soberba que a gente tem, algumas muito latentes, outras jamais mascaradas, né? Então hoje é um dia difícil, né? Meio tenso, mas enfim, como diz no Evangelho, né? A gente não pode querer salvar, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Enfim, vamos lá. Quando nós fomos criados, né, na teologia a gente chama de esse eu espiritual, né, antes da ruptura, da quebra da aliança, né, a gente chama de corpo glorioso. Nós não tínhamos, né, as necessidades da carne que a gente tem hoje, a gente não perecia, enfim, a gente era dotado de um equilíbrio perfeito, né? E aí, a partir do momento dessa ruptura, esse equilíbrio, vamos dizer assim, ele foi destruído, né? Então, assim, o que antes eram partes complementares, né, do nosso eu, hoje eles são partes conflitantes. Assim como Deus tem uma natureza tríplice, né, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos uma natureza tríplice. Eu venho falando durante todos esses dias das mentiras contadas, né, muitas vezes. Quer ver uma mentira? Corpo são, né? Mente sã, corpo são. Isso é uma mentira. Porque ele tira da equação nossa natureza tríplice, né? Nós não somos só mente e corpo, né? A gente é alma também. A alma vai compreender aí, né, teus sentimentos aí, né? Então os teus sentimentos precisam também estar em harmonia, não é isso? Então, hoje
né, nessa briga desses três polos que temos dentro da gente, nós temos uma completa desarmonia, onde o corpo quer dominar a mente quer dominar os sentimentos e vice-versa, né? Então assim, o demônio, né, que foi por causa dele que houve essa ruptura, ele trabalha intensamente, né, como fala, como um leão, esperando a hora ali de atacar, né, para aumentar ainda mais essa desarmonia, né? Então assim, é muito difícil, né, a gente se libertar disso, porque a gente é cercado, né, de um ambiente propício para isso, né? Então assim, você precisa buscar o equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele não vai vir da concessão que você vai dar para a tua carne, né? A tua carne, por ela estar em desequilíbrio, ela está contaminada pelo pecado original, ela vai convergir como a água converge para o mar, tua carne vai convergir para o pecado, né? E assim, no segundo ponto, já adentrando aí o segundo ponto, eu vou falar da concupiscência dos olhos, né? Nem sempre literalmente dos olhos, né? Porque assim, é fácil entender isso observando a Cristo, né? Jesus, ele é o inteiro desapego dos bens da terra, e a gente é o contrário. O espírito do mundo é o contrário, né? O mundo ele já tem o apego, e quando eu falo mundo, nós também, né? Porque nós somos mundanos por demais. A gente adora as riquezas, né? A gente assim, a gente não se detém, né, ante os sacrifícios para conseguir as coisas que o mundo nos oferece. Às vezes você vê a pessoa trabalhar o mês inteiro para conseguir comprar coisas das quais ela não precisa, né? Então assim, a gente sabe que isso acontece. Eu acho que ao falar isso, se você não pensou em si mesmo, tem gente que já tem um nível de desapego muito maior que está assistindo, né? E perceba que eu falei o nível, o desapego completo, né? Se você acha que você tem, você precisa renunciar à sua soberba. A gente não tem, a gente todo dia a gente precisa renunciar, porque é a nossa vontade, tá? Mas eu acredito que quando eu falei isso já veio uma lista de pessoas, né, extremamente materialistas aí na sua mente, e faz qualquer coisa para conseguir, né? Então o que mais a gente vê a pessoa se prostituindo, né, de várias formas, não só vendendo o corpo, né, prostituindo suas ideias, prostituindo seus ideais para conseguir, né, o sucesso, né? Então a pessoa oprime, a pessoa se rasga com a outra, a pessoa rouba, a pessoa engana, pisa, né, nas outras pessoas para chegar lá, para ter posse, para ter lucro, para manter o que tem, né? Só que não tem como você se importar com as riquezas materiais se importando com as riquezas sobrenaturais, né? Jesus falou: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, né? E onde está de verdade o teu tesouro, né? Teu coração está onde? Não, meu coração está em Deus. E aí experimenta tirar as coisas, né, dessa pessoa que fala isso e ver se ela não sofre, né? Como Jó. E aí ela vê que o coração dela não está tão assim em Deus como ela pensa que está, né? Então, a concupiscência dos olhos, né, ela é esse ambiente. O nosso ambiente é propício para nos levar à concupiscência dos olhos, e através dos olhos levar para a concupiscência da carne, né? Eu comecei a gravar esses vídeos porque
tem diversos vídeos, inclusive, para consagrar, né, dos dias, explicando e tal. Então eu quis fazer um mais informal, mais menos passando a mão na cabeça, né? Mais direto mesmo, mostrando aí arando melhor o terreno, né? Para que possa dar fruto. E aí quando eu comecei a gravar esses vídeos, né, o meu celular está aqui do lado e você sabe que ele está te escutando, né? E aí agora, graças a Deus, está chegando nas minhas redes sociais muitas coisas relacionadas à evangelização, né? Mas não é bem assim, né? Se é uma exceção, se você comenta que está querendo comprar alguma coisa ou faz uma pesquisa na internet sobre alguma coisa, ele vai te bombardear com aquilo, né? E às vezes ele vai te bombardear, inclusive, com mentiras, né? Ou com coisas que vão te levar para o pecado, né? Isso. Então, quando você vai assistir um filme, quando aquilo está cheio de mensagens subliminares, aquilo está cheio de mensagens até não escondidas mesmo, né? De doutrinação. Você vai assistir um seriado, você vai, sei lá, fazer um lanche, você vai, enfim, o mundo inteiro ele vai convergir, né, para te tornar um escravo do mundo, né? Então você vai ver aí alimentos modificados geneticamente, né, para te deixar mais letárgico, né, para te estacionar na frente de uma televisão, e aí você vai ver essa oferta, né, você vai ver essa demanda sendo cumprida, né, pela grande oferta que a gente tem no streaming hoje, né? Então você vai ver aí uma crítica, às vezes velada, às vezes não, às coisas do alto, né? Como que fosse um exagero você buscar as coisas do alto, né? No discurso de que é uma necessidade natural, né? O pecado é uma necessidade natural do corpo. Busca primeiro o teu, depois você vê o do, enfim, você vai ver várias máximas no mundo. Vai ter um dia que a gente vai falar só sobre isso, né? Que vai te cercar, né? E aí você que é cristão, porque o cristão, ele é igual um peixe no anzol, no anzol de Deus. Quanto mais ele se debate, mais ferrado ele fica, né? Mais aferroado ele está. Então, se você nunca vai estar em paz longe de Deus, né? Deus é irresistível, né? Deus, a gente sente, quem está na caminhada, a gente sente aquela saudade de Deus até na presença dele, né? A nossa carne gritando para voltar para ele, né? E aí o mundo, ele é dividido em dois tipos de pessoas. Todo mundo no planeta, né, está buscando a Deus, dos dele, tá? Da maioria das pessoas que você conhece. A gente tem pessoas aí que é do demônio mesmo, que não é gente. E a gente tem algumas pessoas que estão na obra aí do demônio, que vão ser os melhores soldados aqui do nosso lado, né? Eu mesmo já estive do outro lado. Depois, fora desses vídeos, eu posso dar um testemunho aí para quem queira. Enfim, as pessoas que estão buscando a Deus, eu divido em dois grupos: os que sabem que estão buscando a Deus e os que não sabem que estão buscando a Deus, né? A minoria sabe o que está faltando para ela, né? Agora, quem não sabe que está buscando a Deus, ele só sente esse vazio, essa insatisfação, essa selvageria, essa fera dentro de si. E aí ela vai tentar preencher isso aí com qualquer coisa, tudo que o mundo vai oferecer. O diabo sabe desse vazio, da fome que tem dentro de você, e ele vai te oferecer mais vazio. Se você quer preencher um buraco e você começa a cavar, né, você vai aumentar o vazio, o buraco. Não dá para preencher vazio com vazio, e as coisas que estão aí no mundo não sendo
ofertadas são repletas de vazio, né? Então assim, você vai buscar o dinheiro, você vai buscar o seu sucesso, você vai buscar o seu matrimônio, você vai buscar para os homens aí, homens e mulheres, né? Você vai buscar a sexualidade exacerbada, tá? Gente, o sexo, né, foi criado por Deus, ele não é pecado. Depois a gente vai entrar, né, nesse assunto, a maneira, né? Deus cria as coisas, o diabo corrompe, né? A maneira que a gente pratica, né, é que a torna pecaminosa, não é isso? Então, a gente vai buscar aí enfim, até na briga mesmo, né? Tem gente que é briguenta, né? Mas isso na verdade são um reflexo da força que ela tem por dentro, que está mal direcionada, né? Tem gente que é orgulhosa, que é difícil, cabeça dura, que não consegue conviver, e você foi feito para conviver, né? Então as pessoas também não têm culpa e nem são obrigadas a lidar com a tua falta de maturidade, né? Com os teus traumas, enfim, você precisa buscar sanar isso, né? Mas como, se o mundo te oferece o contrário, ele vai alimentar o teu vazio, né? Então, essa consagração, ela vai fazer justamente isso, né? Ela vai te libertar disso, né? Até porque você vai abdicar, você vai consagrar os teus bens também, os teus bens interiores e exteriores, né? É aquela coisa, eu entrei pro exército, e aí você deixa, né? Vende tudo que tu tem e me segue. Isso é atender, essa consagração é atender a esse chamado, não é isso? Vou explicar mais, não se assuste, ou melhor, né? Se assuste sim, que aí é um sintoma de o quanto o seu coração está enraizado nas coisas do mundo, né? Você quer um sintoma? É exatamente isso que eu acabei de citar, né? Tudo o que tem na sua vida, imagina sendo tirado de você. O que doer é apego. O que doer é apego. Então, o seu estilo de vida, o seu salário, o seu trabalho, o seu cônjuge, mas seu namorado, namorada, mas eu gosto dessa pessoa, quer dizer, olha, é preciso separar as coisas. A tua missão, né, minha missão é fazer feliz, minha missão é ser feliz, a tua missão com uma outra pessoa, seja num relacionamento amoroso ou de amizade, né? De amizade também amoroso, mas num relacionamento, seja ele qualquer, é ajudá-la a ir para o céu, tá? Então assim, esse relacionamento será em Cristo. Como a gente falava no segundo dia, precisa ser erguido na rocha. Então esse tipo de dependência, ele mostra, né, a falta de Cristo no meio, né, do casal, do grupo, entende? Então assim, esse zelo, uma coisa é o zelo, outra coisa é a carência disfarçada de zelo, né? Você passa a ficar dependente daquela determinada pessoa, e quanto mais dependente, menos você quer assumir isso daí, não é isso? Então, inclusive teus relacionamentos você também vai consagrar, né? Então, como perder algo que não é seu, né? Então você acaba que pode assustar no primeiro momento você falar que vai dar tudo para Maria, mas depois que você faz isso, eu falo que eu mesmo que assustar, mas depois que você faz isso, você percebe que muitas coisas na sua vida eram um peso que vinha carregando há muito tempo. Então é preciso, antes de mais nada, você esvaziar a tua gaveta, e você vai perceber que tem muita quinquilharia lá dentro. Percebe? Você vai ver que tem coisas que você está guardando há tanto tempo que nem serve mais para nada. Então você precisa tirar tudo do teu baú e aí
ordenar de novo, né? Colocar em ordem. E aí você precisa dar o devido e a devida importância na administração do seu tempo, entende? E aí você vai perceber que algumas coisas tomam o seu tempo e a importância dentro da sua vida por causa da concupiscência dos olhos. Elas na verdade não são essenciais ou importantes, né? Você foi convencido de que precisa dessas coisas. Sobretudo, vou dar o exemplo de Moisés. Moisés, como estava atribulado pela vida dele, o que ele fez? Foi para o deserto. E eu te convido a você ir para o deserto. Por quê? Porque no deserto você sobrevive com o básico. Você precisa reaprender a viver. Você precisa voltar ao básico. Eu fiz uma experiência de ir para o básico, né? Fui para uma cidade onde eu não conhecia nada nem ninguém, né? E passei 3 anos em isolamento, em meditação, enfim. Foi uma das melhores fases da minha vida, que eu estava com Cristo ali na intimidade, né? Não estou falando para você largar tudo, a não ser que seja Deus que queira que você faça isso. Mas você pode ir para o deserto aí no seu coração, não precisa ir literalmente. E aí quando você retorna ao básico, você percebe que as coisas que você julgava essenciais, importantes, não são. Como assim essencial e importante? Tem 3 termômetros na sua vida. Coisas que são essenciais, coisas que são importantes e coisas que são urgentes, né? As coisas que são essenciais são aquelas que, como o nome fala, é da tua essência. Aquilo é importante, aquilo é essencial para que você seja você mesmo, né? Por exemplo, eu sou músico, né? Isso é muito da minha essência. Eu sou escritor, né? A criação, a arte é muito da minha essência, né? Então, assim, se tirar isso, tira um pouco de mim. Eu já tive, graças a Deus, eu tive tudo isso retirado da minha vida. E vou explicar por que depois, né? Foi necessário, mas depois foi devolvido. E aí você entra nas coisas importantes. O que é essencial para você? O que te faz você ser você mesmo? Os teus sonhos, as coisas mesmo do teu íntimo e tal. Tem as coisas importantes, né? Desde, sei lá, a sua profissão, a sua família, tem gente que a família é essencial para ela, tem aquela pessoa que ela é de família mesmo e família está acima de tudo e tudo mais. Tem gente que já são os amigos, né? Tem gente que a família é apenas importante. As coisas importantes são as coisas que realmente você precisa delas ali no dia a dia, né? E como, sei lá, você precisa, por exemplo, se alimentar, então você vai precisar, é importante que você estude, é importante que você tenha um emprego, é importante que você ganhe a vida e tudo mais, né? Tem gente que o trabalho é essencial, que ela é o trabalho dela, mas tem gente que o trabalho é importante porque é um meio para um fim, né? E aí as coisas urgentes, né? Por exemplo, saúde é urgente, sempre urgente, né? Quando você adoece, você passa a cuidar apenas da saúde ali, porque você não tem condições de fazer nada, né? Então o que acontece nesse desequilíbrio, e aí perceba que todas as áreas da sua vida estão em desequilíbrio por causa do pecado original, que as coisas importantes sufocam as coisas essenciais. Quer um exemplo? Seus sonhos. Poxa, eu sei lá, quando eu era criança, adolescente, sonhava com tal coisa, mas depois veio a realidade. E aí tem muita gente que escolheu a profissão que não era o sonho por causa do quanto paga, porque a profissão paga mais, né? E aí você vai ver a coisa importante suprimir essencial, né? Tem coisas importantes que são muito, muito pequenininhas, mas que são importantes ou essenciais, né? Por exemplo, você tem aí um ritual quando você chega em casa, sei lá, você tem lá a sua poltrona que você senta ali, vai ler um livro, ou você
vai fazer um lanche ali na frente da televisão, enfim, às vezes aquilo é importante, é o essencial, que é o teu desestresse, né? Sei lá, a tua cervejinha no final de semana, enfim, são coisas importantes ou essenciais. E aí você vê as coisas importantes tomarem o espaço das essenciais, né? Tem gente que você trabalha tantas vezes que não consegue ir para aquele futebol de fim de semana, né? Para aquele jogo com os amigos, né? Sei lá, de baralho, enfim, que seria algo essencial para você, mas você não consegue por causa de outras coisas importantes, né? E aí cai doente para você ver, né? Ou a conta para pagar tá vencendo, é coisa urgente. E aí você deixa de fazer o que é essencial, o que é importante, para cuidar do que é urgente, não é isso? Então, assim, é preciso, quando você esvaziar essa gaveta, esse baú, né? E aí exige que você pare e faça uma reflexão. Eu aconselho você a escreve tudo que tem na sua vida, quais os elementos da sua vida, trabalho, família, marido, esposa, filhos, amigos, enfim, as suas atividades, seja lá o que é que tem na sua vida, coloca tudo no papel. E agora perceba que você foi criado por Deus para ser protagonista da sua vida e você não o é. Em vez dessas coisas estarem orbitando você, é você que está correndo atrás delas, orbitando elas, né? Quantas mães orbitam em torno dos filhos, né? Quantas esposas orbitam em torno dos maridos, quantas pessoas orbitam em torno do emprego, né? Enfim. E aí você vai recuperar o centro. Não, mas não é Jesus que tem que estar no centro, não. Jesus é a rocha debaixo dos seus pés. A palavra fala isso, né? Então, de pé, né, alicerçado em Cristo, você vai recuperar o centro da tua vida e você vai classificar todas as coisas da tua vida em urgentes, importantes e essenciais. Opa, isso aqui é da minha essência, cara, isso aqui é essencial para que eu seja eu mesmo. É isso aqui que me torna feliz. Bota lá essencial. Ah, isso daqui é importante. Isso aqui é, então, bota lá importante. Isso é urgente, bota lá urgente. E aí você vai devolver para sua vida, mas prestando atenção em cada uma dessas coisas e dando o tempo, o valor justo, e colocando-as em equilíbrio, né? Basta uma vez por semana eu fazer algo essencial que eu estou beleza, eu estou tranquilo, ok? Então coloca lá, reorganiza, né, a sua vida, retoma o centro. Você que foi criado por Deus, você foi criado para ser o protagonista da sua vida. Não deixa ninguém reescrever sua história e para de ser coadjuvante na tua própria história. Porque de repente tem alguém ou alguma coisa que é o personagem principal do filme que você deveria estar estrelando, não é isso? Então retoma o centro, né? E você vai ver um cenário, né, enchendo os olhos, a concupiscência dos olhos, tornando propício para que você, para aumentar a tua falta de equilíbrio, a briga entre esses pilares dentro de você, para te afastar de você mesmo, né? Quantas pessoas longe de si mesmas a gente conhece hoje aí? E essa desarmonia ela vem pela falta de intimidade com Deus, e aí de repente nada mais na sua vida presta, você não consegue mais encontrar prazer em nada e tudo. Por quê? Porque seu espírito foi dilacerado no pecado original, na quebra da aliança, e ele grita por Deus. E eu falava, o mundo está dividido em duas pessoas, as que sabem que buscam a Deus e as que não sabem. E aí você está com aquele vazio, com aquela desarmonia, não sabe o que está errado, tem uma fera dentro de você gritando, e aí você vai buscar nas outras coisas e cada vez precisa mais de poder, de dinheiro, de estabilidade, quando na verdade o que você busca e não sabe, né, como eu falei, as que sabem que buscam a Deus e as que não sabem. As que sabem que buscam a Deus, elas sabem que aquele vazio, que aquela fera, ela só pode ser acalmada na presença do Senhor.
E aí quando você passa a buscar, não, mas eu estou buscando, eu estou caminhando com Deus, mas ainda estou insatisfeito, eu ainda sou uma pessoa, é porque você não morreu. Essa árvore não vai germinar, porque a semente não morreu. Por quê que ela não morreu? Você não morreu para si mesmo. Você ainda é a mesma semente. Você está apegado com as coisas do mundo. Então não tem como você se entregar, germinar, se você não se deixar, né, ir para debaixo da terra. Então, às vezes o nosso imediatismo quer ver, né, o processo mais importante a gente quer ver o resultado logo, né? O processo mais importante dessa semeadura, ele é invisível aos olhos, ele acontece quando você bota a semente debaixo do solo e você passa um tempo sem vê-la, parece que nada está acontecendo, de repente nesse momento parece que nada está acontecendo na sua vida, só que no âmbito sobrenatural, debaixo da terra, né, onde você não está vendo, aquela semente está germinando, ali é o milagre do que precisa morrer para ter vida. A mesma coisa você precisa morrer para os sentidos dos olhos, né, para as coisas que o mundo está te ofertando. Como eu disse, todas essas coisas que eram essenciais na minha vida e várias importantes foram retiradas de mim. Por quê? Porque não havia uma relação saudável com elas. Eu achava que eu estava correndo atrás, buscando os meus sonhos, mas na verdade eles eram âncoras que me impediam, né, de voar. Deus sabia que as minhas asas eram de cera, mas eu tinha medo, inclusive, de me aproximar de Deus, porque no fundo eu sabia que aquilo estava errado. Então eu tinha uma relação de escravidão para com os meus sonhos, onde eu passaria por cima de tudo e de todos para conseguir chegar lá, porque eu tinha uma fera dentro de mim, uma fome que eu acreditava que seria saciada, né, quando eu estivesse onde eu queria estar. E aí, né, eu percebi que ao isso tudo ser retirado da minha vida, depois foi devolvido, mas agora a relação que eu tenho não é uma relação de escravidão, porque agora eu sou escravo, né, de Jesus através de Maria. Então, assim, a relação que eu tenho hoje com a escrita, com a música, com as minhas atividades é muito leve, né? Um prazer santificado. Então, ao renunciar à concupiscência dos olhos, ao retirar a primeira coisa é você identificar que os prazeres carnais, né, tudo que o teu corpo pede, quer saber o que é ruim para você, é perceber o que o teu corpo está pedindo. Os prazeres que o teu corpo pede, porque o teu corpo ele é todo carnal, ele é todo pecaminoso, então ele vai pedir coisas que não vão te levar para o céu. Então, assim, não é legal fazer um jejum. Então é meu corpo, então aí você vai mortificar o seu corpo. Vou fazer o jejum, vou mostrar pro meu corpo quem é que manda, né? Sei lá, eu não gosto de ajoelhar, é difícil rezar um terço todo dia, é difícil ir ao templo, ir à missa, é difícil fazer cara, enfim, começa a mortificar o seu corpo, né? Então as coisas que o teu corpo não estão pedindo, né? E aí você vai diminuindo ele e Cristo vai crescendo, né? E aí eu vou entrar no terceiro ponto, que é o espírito do mundo, é a soberba da vida, né? Então, sim, Jesus, ele é a personificação da humildade, né? E assim, a gente, sendo cristão, ou seja, sendo imitador de Cristo, a gente tem que ser humilde, né? E no sentido mesmo mais profundo da palavra, né? Em Mateus, Jesus fala lá, aprendei de mim, eu sou humilde, né? De coração, eu sou manso de coração, né? Então, assim, o espírito do mundo, ele vai te ensinar a soberba e o orgulho, né? O espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele vai te ensinar o contrário, né? Então, assim, não tem como eu falava, servir a dois senhores, né? E assim,
para você praticar esse espírito, o pecado original já ali na essência, né, na origem sua, ele já vai ser o maior obstáculo para a ação de Deus na tua vida, é o teu pecado original, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem, né? As tuas vontades, e a tua mente, ela já vai ser maliciosamente, ela vai ser tendencionada, ela vai trabalhar para te dar concessões perigosas para que você atenda, né, esses desejos, né, do teu corpo, porque assim, a gente não tem um meio termo, assim. Ou você ama Deus ou você ama a si próprio. Uai, mas então você está falando que eu não posso ter amor próprio? Não é isso. Por exemplo, quando você ama alguém, você quer fazer as vontades, você quer dar as coisas para ela e tal. Então você pensa em você numa relação onde você está se vendo de fora. Então o que é que você pede? Né? Os teus prazeres, as coisas que você tem uma relação de escravidão, assim, que aquilo ali está enraizado, né? E aí você ama a si próprio e você começa a fazer todos os tuas vontades, né? Então, se você precisa odiar essa banda podre que tem em você, né? Então você não fica cobrindo de mimos alguém que você odeia. Então é preciso que você odeie a concupiscência dos olhos e da carne, né? E você sabe que aquilo ali você gosta, que é bom, que é um prazer carnal, né? Mas você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque a gente só progride no caminho a Deus com a renúncia de nós mesmos. Por quê? Porque a gente vai buscar o mundo e não a Deus. A vontade, eu trabalhei muito tempo com adictos, né, acompanhando, tirando gente das drogas, e é uma coisa que eles falam muito nas reuniões do NA, né, Narcóticos Anônimos, é isso. Quando você fala que você está livre da droga, né, que você não tem mais vontade, você está perdido. É muito perigoso. Né? Você precisa assumir que você gosta, você é viciado naquilo, teu corpo grita por aquilo. Se você não assumir e que você renuncia, você não quer, mas você não vai atender ao chamado da tua carne, mas você queria atender. O pecado é a mesma coisa, nós somos viciados no pecaminoso, em tudo que é do mundo. Então a gente tem que saber, eu gosto mesmo, e essa é a minha miséria. Não tem problema nenhum, quando você se humilha diante do Senhor, Ele te exalta. Não tem problema nenhum você assumir essa miséria. Né? O problema é você querer justificá-la, né? Para continuar ali. Renunciei, acabei caindo de novo. Não fica filosofando no teu pecado, não. Levanta rápido, né? Dá a mão para o Senhor e continua. Então, assim, sobretudo a gente tem medo, né, de assumir isso daí, porque a gente tem medo, assim, de acontecer uma descaracterização conosco. Não sou mais eu mesmo e tal. Eu virei Caxias. Então, isso não acontece. Eu sou prova viva disso. Como eu falava do exemplo de Pedro, Deus respeita a tua essência, só que Ele vai tirar tuas escravidões. E aí, quando você não for mais escravo daquilo, Ele vai devolver o que tiver que devolver. E aí você vai ter uma relação sadia. Imagina no teu relacionamento, você ter uma relação sadia, não mais de dependência, de sequestro emocional, de carência, não mais assim de expectativa, que o peso que você joga no teu companheiro, na tua companheira, mas uma relação curada. A partir do momento que você abraça essa consagração, que você abraça, né, essa preparação, você passa a entregar tudo aquilo ali, não te pertence mais. E aí você passa a ter uma relação sarada, curada, né? Só que não é fácil. Por que não é fácil? Porque você vai tentar fazer do seu jeito, né? E você tem que... essa consagração, vamos dizer assim, o passe para esse exército, ele se dá quando você se assume incapaz,
Quando você é humilde o suficiente para falar, eu não dou conta. Né? Então, assim, você caminhou até agora, maravilha, mas para dar o próximo passo você precisa se submeter, né, como Jesus se submeteu, né, ser imitador de Cristo. Então, seja refeito, e aí todas as coisas vão voltar para a sua vida, mas de uma forma equilibrada. Então, assim, a soberba, né, que é por causa da soberba que a gente não se entrega para Deus, é por causa da soberba que a gente bota tudo que é máscara para não mudar de fato. Ela é a raiz de toda miséria. A tua soberba, o teu orgulho é a raiz de todo problema que tem na sua vida. Então, através dela que vai vir a falta de caridade. Caridade é o bem que se faz ao próximo, endereçado a Deus, né? A falta de obediência, de mansidão no coração, né? Injustiça que você comete, quando você explora, enfim, isso de desculpar os nossos defeitos, né? Toda máscara, tudo que a gente engana, tudo isso engana a si mesmo, tudo isso é por causa da soberba, né? E a consagração é o caminho oposto, é o caminho da humildade, né? Ele vai destruir essa soberba, logo ele vai destruir a base de todas as misérias da tua vida, né? Então, assim, no Evangelho que eu li no começo, né, Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, ou seja, caminhar com ele, né, precisa negar a si mesmo. Então aí hoje o convite de hoje é você reconhecer quem é você, né, quais são as tuas cadeias, quais são os seus apegos, né? Então Jesus falou, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é desancorar de tudo isso. Você tem força? Não, você só vai identificar. Você não tem força. Mais uma vez, humildade. Você não vai conseguir, aquilo é um apego, tá? Você só vai ter o coração verdadeiro e falar para Deus, olha, tá aqui os meus vícios. Eu estou começando a caminhar, eu estou ingressando no exército, o que eu tenho para trazer? A minha miséria. É só o que eu tenho. Eu tenho nada de bom. Tá aqui, ó, minha miséria. Eu tenho o meu sim. E é só disso, né, que Jesus precisa do seu sim. E Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, né? Porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E o que perder a sua alma por amor de mim, achará. Ué, mas eu quero salvar minha alma, não é para salvar a minha alma que eu estou nessa caminhada. Ó, a tua alma, ela é fruto, né? Ela é um resultante do pecado original. A tua alma ela já virou carnal, ela nem é mais espiritual, de tão enredado no pecado que ela está. Se você quiser salvar os teus vícios, salvar os teus hábitos, salvar quem você é, não tem como você caminhar por Cristo para os vídeos agora, né? Então, sim, você está em cima do muro. Se Deus colocou esse vídeo para você, você está em cima do muro. Você está morno. E os mornos serão vomitados da boca do Senhor, como fala na palavra. Sede fria ou sede quente, mas os mornos são abominados por Deus. Então, sai de cima do muro, decide. Eu quero caminhar com Deus. Então não precisa ter medo. Vou te contar, você não tem força não para poder renunciar tudo isso. Você gosta, mas você só vai ser sincero. Olha, Senhor, aqui, ó, adoro isso aqui. Sei lá, eu adoro, eu traio a minha esposa, eu traio o meu marido, eu traio os meus amigos, eu adoro o conforto, o dinheiro, o luxo. E aí eu te pergunto, tem problema ter dinheiro? Não tem problema ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem, certo? Então o problema é você ser apegado a ele, você precisar dele, né? Se você perder o que você tem hoje, você vai sofrer, né? Agora, por exemplo, fazer essa escolha, às vezes fazer a escolha de não caminhar, não se consagrar, por exemplo, não terminar de assistir os vídeos, não se consagrar, fazer essa escolha é muito mais fácil, nem dói. E aí você ainda bota uma máscara, não, eu já estou caminhando, eu já estou... Mentira, você tua máscara, no fundo você sabe, né? E a semente foi lançada no seu terreno. Se ele é pedregoso, se ele tem espinhos e a semente vai morrer, aí é com você.
né? Então tira as máscaras. É mais fácil renunciar a Deus do que renunciar às coisas, porque o nosso espírito ele já é carnal. Então se você tentar salvar esse espírito carnal, você vai perdê-lo. Agora, se você não tentar salvar e perdê-lo por causa do nome de Cristo, aí é isso que eu estou explicando aqui, ó, nesse evangelho. Quem perder sua alma por amor de mim, então você vai perder sua alma por amor a Cristo, né? Sua alma perde as coisas do mundo, mas você vai buscar a Cristo, né? Para buscar Ele você vai precisar renunciar, porque tua alma não vai querer, né? A tua vontade não é essa, não é caminhar para Cristo. Você está caminhando aqui hoje para Cristo porque você está sendo atraído por Ele, não é porque você quer. Se você, não é porque eu quero, porque, soberba, baixa a crista. Então, se viver e perder sua alma, ou que troca fará o homem para recobrar sua alma? O que você tem que vai poder penhorar a tua alma? Não tem nada mais importante, né? E você está trocando, como Esaú, você está trocando sua herança, seu direito de primogenia, por um prato de lentilha, né? Pelas porcarias que o mundo te dá, mas que a gente gosta tanto, né? Então, assim, tá bom. A gente, além de ter o pecado original, a gente ainda tem esse cenário preparado, né, pra gente pecar, a tentação. E aí, o que eu faço? É muita tentação. Então, primeira coisa, é bom que você, né, siga os conselhos. Na Bíblia tem muito conselho, você tem aí um diretor espiritual, né? Então, e quando você estiver aconselhando também, não ser duro com aquele que está passando pela tentação, né? Lembrar que você também é tentado, né? Mas eu quero lembrar você que é útil esse cenário, essa tentação, porque é pelo fogo que a gente experimenta o ouro, não é isso? Então, assim, quanto mais tentado você for, mais afiado você vai estar, né? Se você tiver humildade, você vai sair de toda a tentação, né? Opa, tentação aqui, mãezinha, né? Me ajuda aqui. Maria, ela vai te dar a mão a todo momento, ela não sai do seu lado ali, né? E ela vai te levar para Cristo, né? Então, assim, diante da tentação, corre para a barra da saia da mãe, não é isso? Clama ao Senhor o tempo inteiro, opa, eu tô doido para pecar, né? Seja sincero, fala para Deus, tô doido para pecar, me ajuda, não deixa não, só hoje, né? Sei lá, daqui para meio-dia eu não vou, ou na próxima hora eu não vou. Você vai ver que Deus vai te dar a força, né, para isso, né? E quanto mais preguiçoso você for para pedir esse auxílio, né, para poder renunciar a si mesmo, né, você vai ficar cada dia mais fraco. A verdade é essa. E aí, como a gente está em guerra, você é um combatente fraco, você vai cair. Então, sim, mais uma vez, como é que está a sua vitória? Onde que está a sua vitória? Está na humildade de recorrer a Deus em todas as coisas, né? Então, sim, por quê? Porque Deus, ele não nos deixa cair numa tentação, não permite uma tentação que ele não dá força junto para a gente resistir, né? O problema é que a gente não quer resistir. Então você precisa clamar, né, isso daí. A humildade, ela traz algo com ela, que é um espírito. Que espírito é esse? É o espírito da sabedoria. O espírito da sabedoria, ele só se encontra, lembra que fala na palavra, Deus esconde a sabedoria dos soberbos e a revela aos humildes, né? Então, tudo isso que a gente está fazendo é uma busca, né, pela sabedoria, né, que só assiste aos humildes, não tem jeito, né? Então, assim, você está cheio da tua marra, do teu orgulho, é só tolice que sai da sua boca, que permeia os teus pensamentos e que está no teu coração. A partir do momento que você vai assumindo as tuas misérias, o quão podre você está por causa do pecado original, por causa do amor que você tem pelas coisas do mundo, aí essa humildade, essa consciência vai deixando Deus agir, porque Deus é um gentleman,
ele não vai invadir, né, o espaço ali se você não deixar, ele vai até onde você deixar. Então aí, como você está apegado, você não deixa Deus ir ali porque você não quer sair daquele apego, né? Mas essa consagração é isso, é entregar todos esses apegos, né, para Deus fazer a obra dele. Então assim, não imagina você que a sabedoria vai entrar num corpo manchado pelo pecado dos sentidos. Não vai, você não vai ter sabedoria nos antros que você costuma andar. Não tem jeito, nas patadas que você costuma dar, na falta de caridade, na dureza de coração que você tem. Sabedoria não vai entrar em você nunca. Você precisa primeiro, olha, eu sou assim mesmo, Senhor me ajuda, não quero mais ser assim, né, me faça novo. Né, então assim, a sabedoria, né, tão amada ali por Salomão, né, o espírito da sabedoria, ele vai procurar quem é digno dela. Simples assim, né? E ela vai perceber a diferença entre uma renúncia de alguns dias, né, do fogo de palha, e a renúncia de coração sincero, né? Nossa, então assim, eu tô afim, beleza, ó, é difícil, eu vou fazer esse exame de consciência e eu reconheço, né, e eu quero a sabedoria, né? Então assim, como que eu faço? O que é que eu tenho que fazer, né? Muito que eu vejo por aí, né, explicando sobre, por isso que eu resolvi até fazer o vídeo. Ele te fala o que você tem que fazer, ele te fala o que é preciso fazer. Ó, você tem que renunciar a você, mas não te explica como, né? Então, vamos lá, passo a passo. Quer ser um homem sábio, uma mulher sábia, né? Você quer ser um soldado perigoso mesmo, né? Quer tomar posse da tua herança de filho de Maria que pisa na cabeça da serpente, quer adquirir o espírito da sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer deixa os bens do mundo para lá. Ixi, aí complicou, né? Mas quando eu falo deixar, né, os bens do mundo, é desancorar o teu coração. Pensa aí numa viagem que você fez, você ficou no hotel, né? Por mais que você descanse naquele hotel, você tem uma relação estranha. É ou não é? Você tem uma relação estranha com ele, com aquele teu quarto, com aquela cama. Por quê? Porque nada daquilo é seu. Você não descansa, mas não relaxa totalmente, né? É uma relação que é temporária, não é isso? Desse jeito, essa incomodidade precisa permear todas as tuas relações, todas, né? Então desancorar o coração dos bens, abdicar dos bens é isso. Não é que você vai pegar as tuas coisas e botar ali na sarjeta para quem quiser pegar ela, não. Ah, vou largar meu emprego, não. Você vai ter como se não tivesse tudo na sua vida. Ah, você tem aí um carro, aquele carro não é seu. A relação é como se não tivesse. Tua relação com teus filhos, com teus amigos, com cônjuge, com todas as tuas relações. Você está no mundo, englobando tudo, no mundo, como se não tivesse nele. Você está aqui por uma missão temporária, você vai estar sempre na incomodidade, pronto para partir, né? Com a tua malinha pronta ali, opa, der qualquer coisa, eu escapou. É assim que você vai ter a relação. Ou seja, com isso o teu coração vai estar desancorado, né? Poxa, que bom que tem isso aqui na minha vida, glória a Deus. Você fica num sentimento de louvor, porque aquilo é temporário. Para tudo, para coisas, sei lá. Tem gente que é tão escravo do celular, mas quando você é desse jeito, aquele celular você tem até um carinho. Por quê? Porque Deus que te deu. E se Ele quiser tirar, você não sofre. O importante é o quê? Deus na tua vida. E eu convido vocês para experimentar, ter essa experiência, né, de passar a ter essa relação com as coisas que você tem. E aí não passa mais a ser apego às coisas, passa a ser gratidão por tudo, pelas coisas. Você passa o dia todo observando, caramba, que legal esse quarto, que legal essa cama, porque nada é seu, tudo ali foi Deus que deu. Você passa a ter um convívio, uma intimidade com o Senhor muito maior. Então a primeira coisa para adquirir o espírito da sabedoria, desapega teu coração.
Porque ou você, o teu tesouro, ou vai ser a sabedoria, ou vai ser as tolices do mundo, né? Segunda coisa, para você ser um ambiente digno da sabedoria, para de concordar com tolo. Simples assim, né? Parece bruto, parece rústico, né? Mas não tem outro jeito de falar. Você não pode se conformar, né? Concordar, caminhar com a tolice, né, que a gente vê no mundo de hoje, a inversão de valores. O que é certo, por mais que 1 milhão de pessoas estejam falando que aquilo é errado, o que é certo, o que é errado. Por mais que aquele mesmo 1 milhão esteja falando que as coisas erradas são certas, não é. E no seu coração você sabe que não é. Tá na dúvida, pergunta: Senhor, isso aí tá certo e tal, me ajuda aqui, como é que eu devo proceder, né? Então, assim, terceira coisa, você tem que parar de acreditar e obedecer às máximas do mundo, né? Você tem que parar de falar como falam os mundanos, parar de agir, parar de assim, as pessoas precisam perceber que você está ali no meio delas, mas parece que você não faz parte, entende? Porque você não é nem desse mundo, o teu coração está lá, e o reino de Deus ele não é daqui. Porque a doutrina do homem, os conceitos dos homens, eles são calcados do espírito do mundo, que a gente já viu que está na contramão, né, do que a gente precisa. Então não tem como você acender uma vela para Deus, outra para o diabo, não é isso? Então, assim, geralmente os mundanos eles vão falar mal de todas as verdades, né, principalmente da verdade absoluta, que é Jesus Cristo, né? Eles acreditam que não estão mentindo. Na cabeça deles aquilo é uma verdade cabal, porque ele está ancorado. Imagina você que está buscando a Deus, já é difícil separar a tua alma mundana, né? E conseguir caminhar. Imagina o que não está buscando, ele está completamente carnal. Todo o conceito que ele vai ter vai ser mundano, e as máximas do mundo são completamente contrárias ao ensinamento de Cristo, né? Então você precisa, e aí eu já entro aí no quarta dica aí para você conseguir ser um ambiente propício à sabedoria divina, fugir, né, da companhia desses homens, né, mundanos, perniciosos, que são maliciosos, né? Enfim, você tem que parar de fazer tudo que te faz perder tempo. Entenda, seja lá qual for a sua profissão, qual seja as suas atividades, você não está ali para desempenhar aquela atividade. Pedro não estava ali para pescar um peixe, ele estava ali para testemunhar a glória de Deus. E posteriormente, quando foi lapidado, pescar homens, percebe? Então, assim, todas as faculdades de São Paulo, né, que era um poliglota, um estrategista militar fantástico, era uma das maiores mentes ali do Império Romano, e botou tudo aquilo a serviço do Senhor, né? Então, sim, você está para uma missão, então para de perder tempo, né? Se você é professor, aqueles teus alunos, eles não estão ali meramente para aprender, eles estão ali para conhecer a Cristo através de você, né? Para que você seja essa imagem e semelhança do Senhor ali, para que Ele encontre em você o que Ele está buscando. E na maioria das vezes ele nem sabe que está buscando aquilo. Então, se é um companheiro de banda, se você não está naquela banda para poder fazer música, a primeira coisa que você está ali é para ser evangelho, né? Você foi para um churrasco de amigos, você está ali com Cristo, você está levando Cristo para eles, entende? Então você precisa parar de perder. Quarto conselho que eu dou para ser um ambiente propício: para de perder tempo, né? Ocupa o teu tempo de estudar coisas, né, que não sejam inúteis, né, que vão aguçar aí a tua inteligência e vão te dar sabedoria. Eu
gostaria de aconselhar a leitura do livro do Eclesiástico, do Eclesiastes, livro da sabedoria e provérbios. É algo que vai aguçar demais a sua inteligência, vai te dar diversos conselhos de como agir. Então, para a gente encerrar, eu separo um trecho do Eclesiástico 20, versículo 5. Guardai, enfim, o silêncio com os homens, para vos entreterdes com a sabedoria. Um homem silencioso é um homem sábio. Amém? Obrigado pela companhia. Eu convido vocês para o próximo vídeo amanhã. O quarto vídeo. O tema do quarto vídeo vai ser as máximas do mundo. Hoje a gente viu aí a tríplice concupiscência. A gente vai ver quais são as leis do mundo amanhã. Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.